Fala, fiel! Tá no ar as principais notícias do Corinthians de hoje. Já chega deixando o like, se inscreve no canal Gigantes do Povo e ativa o sininho pra não perder nada. Bora pro vídeo. Joga contra o Palmeiras sábado. Tem vários desfalques, Souza, Decilo e Paulo do Vale. Tipo, Hugo, não sei se joga. Você tem Garro, que são dois jogadores importantíssimos pro esquema. Falam que o Angileri pode jogar, não sei, não tenho certeza, né? Se não jogar, também o Angileri. Qual a ideia? O Memphis, que está com o tornozelo inchado, qual a ideia disso, Souza? Vai colocar aqui na tela em relação ao Palmeiras, que joga sábado na Arena Barueri. São desfalques consideráveis, importantíssimos, mas assim, a gente tem falado que o Corinthians hoje tem um sistema de jogo bem definido. Eu esperava que o Corinthians passasse um sufoco maior do que foi no jogo do empate na Sul-Americana. E o Corinthians foi lá, jogou, e quando coloca o time, alguns jogadores titular, o Corinthians sobra em campo. Então o Corinthians hoje é um time que tem um sistema. Demorou o seu Ramon Dias achou. Então, são jogadores que faz falta? Fazem. Mas assim, quando você tem um sistema de jogo bem definido, essa falta você não sente tanto. Porque você troca jogadores, mas o sistema é o mesmo. Para mim, o Corinthians... Mas perdendo o Rodrigo Garro, o Hugo Souza, o Memphis, eu acho que o Gustavo Henrique e o Fabrício de todos aí, o que mais vai fazer falta se chama Hugo Souza. Porque o Corinthians já ganhou do Palmeiras. Sem o Rodrigo... Acho que ele não perdeu nenhuma vez pro Palmeiras, acho que o Hugo Souza. É isso. Pra você, Decilo? O Donelli fez uma boa partida agora na Copa Sul-Americana também. Está adquirindo confiança, mas sem dúvida nenhuma o Hugo Souza faz falta. Agora, não sei se o Memphis joga. Sem o Memphis, a coisa muda de figura. Hoje eu enxergo o Corinthians jogando o melhor futebol que o Palmeiras. Não tenho dúvida. O Palmeiras hoje está numa instabilidade, até emocional. Essa questão... Ontem já mostrou isso. Já mostrou isso. Obrigado, Sonso. Desculpa aí. Já mostrou essa superioridade. O momento do Corinthians hoje é melhor que o momento do Palmeiras. Eu acho. Não vai ter o Ramon Dias, que foi expulso também, né? Tem Emiliano. Vai ter o filhinho. É um treinador verdadeiro. Na verdade, o treinador é Emiliano. Respeito muito o Ramon Dias, mas o Emiliano é o cara que sustenta tudo, que faz toda a organização. Ramon Dias tem o seu valor, mas eu não tenho dúvida que um treinador hoje, para mim, não faz falta a hora que está ali no banco de reserva. Treinador bom é o que ganha o jogo na semana. E o jogo vai ser em Barueri, e esses dias eu estava ouvindo o pessoal do Corinthians falar do gramado sintético também, lá, que não conhece o gramado, que é diferente do Allianz Parque. Também não é um igual? componente. Não, conhece sim. Jogou ano passado lá. Não, é um jogador que deu entrevista depois do jogo, que eu não me lembro qual foi, cara. Não conhece? Acho que foi o Bidon. O Bidon, fala o seguinte, Breno Bidon, pega o carro, vai lá para Barueri, entra lá e conheça. Jogador que joga bola, meu irmão, não escolhe campo, truta. Que ele foi perguntado sobre tudo isso. bem, mas tudo ele respondeu, tá tudo certo. Você tem 18 anos, 19 anos, tem que jogar no asfalto, irmão. Tem que jogar na rua. Jogar lá, tem que jogar e tem que ser o melhor jogador em campo. Paulo do Vale, e todos esses jogadores aqui, o que mais perde do Corinthians, que tá trauma pra mim, o cara não tem que ficar fora. Incômodo pra mim, o cara não tem que ficar fora. Agora, a lesão é diferente. Pra mim, tem dois que tem lesão. Hugo Souza e o Angileri. E aí, atende tendinopatia patelar no joelho. Vulgo. Tá inflamado o joelho dele. Essa nomenclatura aí. E aí, Paulo do Vale, pai do Santiago? Agora, é impressionante o Coronado, né? Você vem falando isso nos últimos tempos. Um ano que eu falo isso. Pô, ele vai sair doutor do Corinthians, né? O Corinthians está formando um médico aí, porque ele não sai do departamento médico, é impressionante. E quase sempre que o Garro tá machucado, ele tá também, né? Que seria uma oportunidade, às vezes, dele desenvolver o futebol e fazer valer. Não sei o que acontece, né? Na hora que precisa dele, ele machuca também, né? É uma coisa muito... Pelo amor de Deus, quando você mais precisa do cara, mais ele tá machucado, mais que o titular. E aí ele não consegue jogar, porque pra mim foi a pior contratação em relação ao que aconteceu. Mais que o Pedro Raul, mais que o Félix Torres, mais que o Rojas. Essa foi uma das piores contratações da história do Corinthians, esse menino que chama Igor Coronado. Pode falar mais que o Pato. Ia falar mais do Félix Torres, cara. Ele gosta... Ele é ruim, né? Ele gosta de emoção, né? Não, ele é ruim, cara. Que impressionante. Pô, ele é ruim, velho. Ele é ruim como zagueiro. Se não é o... Um zagueiro péssimo. Ele incorporou o espírito corintiano. Qual? Aquele de emoção, sabe? Isso, tem que ser emocionante. Tem que ser Corinthians. Cara, eu entrevistei, depois do pênalti do Hugo Souza, o Corinthians campeão, essa coisa toda. Eu falei, mas, cara, a hora que você tomou o vermelho, o que passou na tua cabeça ali, cara? Eu ia ficar de folga o próximo jogo. Você já tinha... Não, é a final do Paulista. Eu sei. Aí ele... E ele tá diferente. E realmente ele vai estar.
Cara, no não. Paulista do Na ano que primeira vem. rodada do ano que Na vem. primeira rodada ele não joga. Se ele tiver aí, né? Espero sei. que não esteja. Cara, se não é o Hugo Souza, ele não continuava. A E no torcida- jogo agora, último jogo agora, contra a equipe do Ele ia fazer um América gol de contra. Cali, o cara dá um chute pra cima, volta andando, o cara faz o gol e ele ainda dá condições O pro cara Ele tem uma impedimento. bigorna. A chuteira dele tem uma bigorna. Tá de brincadeira. Vamos lá, então. Por que eu digo que o foco tá no Campeonato Brasileiro? Foi muito claro, né, gente? Foi muito claro. Eu sei que tinha muitos desfalques, eu sei que tem viagem, eu sei que é derby no final de semana, mas o Ramon e o Emiliano Dias já deixaram isso muito claro, de que o Campeonato Brasileiro do ano passado ele foi muito perigoso, né? Muito traumático, acho que dá pra gente colocar dessa maneira, pra dupla especialmente, né? Que chegaram ao ponto de quase serem demitidos, né? Isso só não aconteceu por conta de uma recuperação espantosa. Mesmo que as Copas ali, né? O Corinthians fosse avançando, eles foram contratados para evitar o rebaixamento, o que seria trágico para o Corinthians, e aí depois vieram os investimentos e o Corinthians escapou com folga, chegou até numa pré-Libertadores, e as Copas, elas já tinham essa toada no ano passado, se vocês lembrarem, ele vai colocando reservas, ele vai do tipo assim, eu me lembro contra o Grêmio, né, que a disputa até vai para pênaltis, do tipo, cara, se a gente passar, passou. Contra o Fortaleza, bota reservas, o Coronado joga pra caramba, o Fortaleza em alta naquele momento, elimina o Fortaleza. Então, assim, na Sul-Americana, né? O Grêmio na Copa do Brasil. O Ramon das Copas, mesmo no ano passado, ele já tinha o foco no brasileiro. É que era por outro motivo. Era para evitar um rebaixamento, para que o time tivesse descansado a ponto de somar pontos importantes e sair da situação onde estava. Nesse momento, vira uma outra ideia. Claro que você quer pontuar para evitar aquilo que aconteceu no ano passado, mas também tem uma ideia de que, cara, daqui a pouco não tem ninguém se apresentando, evidentemente é muito cedo. Daqui a pouco o Corinthians pode estar nas cabeças do Brasileirão e eles já têm uma expertise aí, né? Eles emendaram uma sequência quase que recorde aí no campeonato, em todos os tempos, né? 9 vitórias seguidas. Só o Inter conseguiu isso, acho que em 2020. E o Flamengo também, né? 2019. Enfim, é muito raro acontecer o que aconteceu naquele momento e ainda mais um time saindo da zona. Então eles já têm uma certa noção de como fazer. E as Copas, cara, eles vão lidando com aquilo que dá, se chegar chegou. Eu discordo um pouco, mas eu entendo pela questão de desfalques, especialmente nesse jogo que você tinha, na questão da derrota pro Huracan em casa. Foi um jogo da ressaca do título, os caras estavam numa tiriça danada, e isso a gente aceita ali até a página 2, né? A partir de agora não tem que ter tiriça não, né, cara? Se você entrar pra jogar um jogo de Sul-Americana, independentemente de qual competição for, representa, tá? Porque aí o torcedor vai entender se o resultado não vier. Enfim, o fato nessa Sul-Americana, esse pontinho deu uma sobrevida, porque na mesma noite, nessa noite agora, por exemplo, o Huracan, ele enfrentou o Racing do Uruguai, que aparentemente vai ser o saco de pancada do grupo, e meteu 5-0 na Argentina esse jogo. Isso fez com que o Huracan se tornasse líder do grupo. Foi a 6 pontos. Eles têm 2 vitórias em 2 jogos, 100%. Direto para as oitavas, só passa o primeiro. O América de Cali ficou nos 4, né, com a vitória na estreia sobre o Racing do Uruguai e depois esse empate contra o Corinthians. E o Corinthians tem um pontinho somado. O Racing é lanterna, perdeu os 2 jogos. Por que o Corinthians ainda está vivo? Primeiro que ainda tem 4 jogos para serem realizados, né? Mas a questão nas próximas 2 rodadas, o Corinthians joga em casa. O Corinthians recebe o Racing do Uruguai, que, repito, vai ser o saco de pancada do grupo, então vitória é obrigação. O Corinthians recebe o América de Cali, que, vamos combinar, se tivesse usado titulares lá, acho que é uma máxima, todo mundo percebe isso, pela melhora no segundo tempo, poderia ter até vencido o jogo mesmo na Colômbia. Então, dá para ganhar esse América de Cali, que tem bons valores, né? Tem o Juan Quinteiro lá, tem o Luiz Ramos que fez o gol, tem o Barrios que fez o segundo gol anulado, tem jogadores interessantes. Mas dá para vencer, ainda mais jogando em casa. Então, o Corinthians vai ter que fazer a sua parte dentro de casa. Vem fazendo a sua parte dentro de casa, os 2 próximos jogos são dentro de casa. O Corinthians conquista 6 pontos e vai a 7. E vou dizer mais, dá para fazer 9 nos próximos 3 jogos. Porque aí, a 5ª rodada é contra o Racing do Uruguai, que a gente tá falando, deve ser o saco de pancadas do grupo, lá. O Racing, que tomou 5 do Huracan. Então, o Racing, e que perdeu lá pro América de Cali. O Racing jogando no Uruguai, mesmo assim, o Corinthians tem condições de ganhar. Então, se o Corinthians ganha os 2 próximos jogos em casa e do Racing fora, ele conquista mais 9 pontos, vai a 10. Claro que os outros vão estar pontuando enquanto isso também, né? Mas chegando a 10 pontos,
Aí tudo vai depender da última rodada, né? Que é justamente a equipe do Huracan fora de casa. É um pouco mais difícil, né? O Corinthians teve trabalho na Neoquímica Arena e o Huracan, aparentemente, né, pode até ser líder nesse momento e aí vai ter uma disputa até o final. Ou seja, o Corinthians está vivo. Eu acho que esse cenário todo é para dizer para vocês que os próximos jogos da Sul-Americana, se o Corinthians der uma atenção, porque aí vai depender também do desenrolar do brasileiro, da gestão física, de quem pode e quem não pode jogar. Infelizmente, a gente tem que tratar disso. A gente pode entender que o Corinthians tem chances de classificação. Se não, imagina, abandonar mais uma competição internacional na fase de grupos, para muita gente, e eu ouvi muitos relatos de torcedores dizendo que ia ser legal. Não, foca no brasileiro, esquece a Sula, eu não quero a Sula. Eu discordo um pouco. Pergunta se o Barcelona, quando não classifica para Champions, se ele desvaloriza a Europa League. Acho, mas aí você quer comparar a Europa League com a Sul-Americana. É a competição correspondente que nós temos aqui na América do Sul, que te dá uma vaga para a final da Recopa, que te dá vaga na Libertadores do ano que vem, que te dá prestígio, que te dá taça no armário, que te dá premiação, que te dá visibilidade em outros continentes. Eu não gosto de rifar esse tipo de competição, que foi o que o Corinthians fez nesse jogo lá na Colômbia e ainda deu sorte de empatar. Enfim, esse é o cenário depois da vitória do Huracan diante do Racing do Uruguai. Vamos falar também de Copa do Brasil, porque o Corinthians viu quem será o seu adversário na terceira fase, que é uma anterior às oitavas de final. Todo mundo soube, né, o seu adversário nesse sorteio realizado na sede da CBF. Esses jogos serão nas semanas do dia 30 de abril e 21 de maio. Tem um gap aí de 20 dias, 3 semanas entre um jogo e outro. Eu acho isso sempre uma porcaria, mas é o calendário. Essa terceira fase vai acontecer nesse momento e o Corinthians vai pegar o Novo Horizontino, time do interior de São Paulo, Série B do Campeonato Brasileiro, que até semana passada estava sob comando de Eduardo Batista e há algum bom tempo, mas ele foi desligado, encerrou o ciclo, enfim, o trabalho. Não sei se o Eduardo está vislumbrando outras coisas e tal, mas o Novo Horizontino não é mais comandado pelo Eduardo Batista. Bateu na trave aí 2 vezes nos últimos 2 anos para chegar pela primeira vez à elite do futebol brasileiro, né, na Série A, e por um pontinho não conseguiu. É um time chato no Paulista, o Corinthians está mais do que acostumado a enfrentar. E assim, não vai ser simples, né? A gente tá falando de um confronto estadual aqui, em que todo mundo dá a vida, todo mundo cresce, é jogos de ida e volta, ou seja, não é aquele jogo único, né? Em que daqui a pouco você resolve, mata a situação de uma vez por todas, não. Então, todo cuidado é pouco aí pro Corinthians se quiser chegar nas oitavas da Copa do Brasil. Vai depender do que o Ramon vai aprontar, né? Tudo. Casalbé, você gostou do Corinthians ontem? Gostei. Primeiro tempo ou não, né? Não, mas o empate foi um empate com sabor de vitória. Que já tá bom. É o quê? Travou? Não. Tô olhando pra ele. Tô olhando. Hoje ele tá apaixonado Empate com sabor de vitória? Um empate lá, na atual conjuntura, tá ótimo. Não é ruim. Não é ruim. A atuação não foi legal, mas era o time O primeiro tempo alternativo. foi um desastre, Muito Mauro. ruim. O América é bom time. Mas esse foi um empate com sabor de vitória. Não pelas perdeu, tá circunstâncias, bom. sim. Tá bom. Se o Corinthians perde ontem, dava Deus pra Sul-Americana, hein? Praticamente. Fica complicado porque só classifica um. Mas daí pode ser o segundo colocado. Mas claro, eu já era o grupo da morte, o Corinthians se atrapalhando. Mas tem jogo ainda, tem mesmo, tem mais 4. Agora eu vou te falar, o Kleber, que esse Carrijo tá jogando de bola, hein? Ele entrou ontem no segundo tempo, mudou o jogo, mudou. Carrijo, pra mim, hoje é o melhor jogador do Corinthians, Benji. Na temporada, pra mim, ele é o principal jogador. Só discordo do bom resultado, que pra mim seria até um bom resultado se o Corinthians tivesse vencido em casa, né? Como perdeu em casa. Vocês nunca ouviram, então eu joguei folha, ninguém nunca ouviu isso. Ruim, tá bom. Ninguém nunca ouviu que foi um empate com sabor de vitória. Ninguém tá falando que tem que ser isso, que tá bom isso não, mas na circunstância que foi o jogo, o empate não foi ruim não, pô. Circunstâncias pelo primeiro tempo, mano. Exato, o Corinthians jogou mal. Segundo tempo. E aí consegue um empate. E com o time alternativo no começo do jogo. Quando entra a parte da cavalaria, o Carrijo. O time alternativo. Eu falei o Dias quis. Schmock. Sim. Quem? Você manda esse galera de Hebraica, vai gostar. Foi empate com sabor de vitória. Então, Benja, se você for analisar frio, você fala, empatou lá em Cali contra o América, é um bom resultado, um empate? Sim. Só que analisando as circunstâncias do jogo e pensando que o Corinthians, se tivesse colocado a força máxima que ele tinha à disposição, ele poderia ter trazido uma vitória pro Brasil. Porque o time do América de Cali é uma porcaria. O Mauro falou que o time é bom. Uma porcaria. Inteiro é muito bom, não? É um time que ele conseguiu dominar o Corinthians, Benja, no primeiro tempo, justamente porque o Ramon Dias deu essa colher de chá. O Corinthians ontem tinha 6 desfalques, tá certo? O Corinthians ele não podia contar lá com o Hugo Souza, não podia contar com o Galo.
brava. não podia Ele contar com o ficava Gilérico, o Gustavo Ô, Henrique, Mauro, o Memphis e e com o o Coronado. o empate Porém, com sabor de vitória próprio técnico não é do melhor, Corinthians, não. o próprio técnico do Corinthians, ao invés dele colocar a força máxima que ele tinha à disposição, inclusive recheando o meio-campo, com o Ranieri, com o Carrídio, com o Bidon e na frente o Yuri Alberto, não. Ele resolveu colocar lá Maicon, ele resolveu colocar lá Rian, e aí ele chamou o América pra cima, Benja. E pra mim foi ridículo a postura do Ramon Dias em praticamente descartar a Copa Sul-Americana. Porque ele dá uma declaração patética, no meu entendimento, quando ele diz: nosso foco tem que ser Campeonato Brasileiro. Porque o ano passado nós corremos um risco que a gente não pode correr esse ano. Tá de brincadeira, Ramon Dias? Você acha que você vai cair com esse time do Corinthians? Que time que você acha que você está dirigindo? O time do ano passado... Acabou o amor? O time do ano passado, Benja, ele pagou muito caro justamente pelo time do primeiro semestre. O time do primeiro semestre era um lixo, era uma porcaria. Você é a favor de mudança? O time do... Não sou. Eu sou a favor sempre da conversa pro cara tentar, meio que tentar corrigir a rota. Não dá pra chegar e descartar agora também e falar, vou trocar o treinador. Gente, isso aqui não é feira. Tem que chegar lá, mas, por exemplo, o Augusto Melo, Olha falou bacana. Não tem que Você é ser uma técnico feira. do Corinthians, cara. Ô, mano, a Técnico gente do vai falar Corinthians, cara. mais do Corinthians.